Olá, alunos. Boa noite. Como vocês sabem, meu nome é Carla Cristina Braz de Oliveira. Eu sou a professora formadora de vocês e estamos aqui na nossa primeira aula gravada da disciplina Prática Supervisionada 2. E como vocês sabem, o objetivo geral dessa disciplina é projetar um sistema web que vai desde a parte da documentação à implementação, certo? Só que nessa primeira aula, a gente vai ficar restrito à parte da documentação, que é realmente o que a gente ainda está vendo. Aí, na outra aula presencial, a gente fica com a maior parte da implementação, que é a parte de interface, banco de dados, códigos, mas, por enquanto, vamos ficar com a parte de documentação e levantamento de requisitos. Na primeira semana, segunda semana, eu apresentei alguns conceitos de levantamento de requisitos, de documento de visão, documento de requisitos. Então, hoje vai ser mais ou menos assim um resumo de tudo. Até porque eu postei uma videoaula em cada semana, então mais apostila, mais slides. Então, eu acho que já está fácil a compreensão, mas hoje a gente vai fazer um resumo de tudo, certo? Então, vamos para a agenda. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? Vamos ver uma parte da introdução, o que é um sistema web, os processos de desenvolvimento, o documento de visão, o documento de requisitos e uma atividade para encerrar a nossa noite, no caso. Introduzindo. Um processo de software ele é definido como um conjunto de atividades interdependentes que visam desenvolver, manter e gerenciar sistemas de software. Essas atividades podem ser compostas de outras atividades e são executadas por atores que desempenham um papel no processo de programador, gerente, cliente, etc. Como resultado das atividades, são produzidos artefatos, códigos, documentação, modelos que servem de entrada para outras atividades, para produzir novos artefatos. Sem o processo de software, o risco de falha do projeto se torna muito alto. Em especial para as aplicações web modernas, cuja complexidade não são para crescer. Não para de crescer, né? Então, por que a gente faz essa parte da documentação, essa parte de levantamento de requisitos? Ela é muito importante, porque tudo na nossa vida tem que ter um planejamento, certo? Já pensou se todo mundo fosse desenvolver um sistema e de acordo com que as necessidades iam surgindo, ia implementando, não, tá faltando isso, aí implementa um pouco, não, isso tá errado, tira um pouco. Já pensou a bagunça que não ia ser? Então, pensando nisso, né, a gente organiza toda uma documentação inicial para evitar esse risco de falha, porque além da gente perder tempo, a gente pode perder dinheiro. Então, imagine a gente projetando um sistema para uma grande empresa e depois de tudo que a gente chegar na metade do desenvolvimento e falar, nossa, esqueci de um ponto, assim, por exemplo, de cadastrar o cliente. Nossa, mas como que eu vou esquecer de cadastrar o cliente se ele é o mais importante? Já pensou se isso acontece? Tudo bem que isso pode, assim, ser um pouquinho de exagero. Mas imagina um erro acontecer e você ter que refazer tudo de novo e mexer no código. Então, a gente procura fazer uma documentação certinha, conversar com o cliente para ver realmente quais são as suas necessidades e tentar satisfazer o máximo possível. Às vezes, esse cliente, ele não sabe quais são as necessidades mesmo que uma empresa precisa, mas ele sabe o que ele precisa. Então, a gente tem que levar em consideração o que ele precisa e o que a gente, como desenvolvedor e como projetista, a gente pensa que é necessário. A gente, diante da nossa experiência, a gente sabe o que é necessário, certo? Então, por isso a importância. Mas o que é um sistema web? Um sistema web nada mais é do que um software hospedado na internet, onde qualquer usuário cadastrado pode acessá-lo através de um computador, de um navegador. Duas de suas grandes vantagens são a acessibilidade, que permite o acesso de qualquer local, de que tem um ponto de internet, e a independência da plataforma de acesso, ou seja, não depende da configuração do seu computador. Então, assim, depois que a internet assim, se tornou um grande... É muito comum, todo mundo tem acesso à internet. Então, ter um sistema hospedado na internet, assim, é um
é muito bom, porque se todo mundo tem acesso, a internet normalmente ela colabora para que seja hospedado um sistema, nada melhor do que ter esse ganho, ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos de um sistema web, assim. Não estou falando para vocês seguirem à risca isso, são alguns exemplos para ajudar vocês até a confeccionar o de vocês. Mas, por exemplo, um sistema web com uma página de login, por exemplo, um inicial, onde a pessoa tem que ser cadastrada, ter login e ter senha para acessar o nosso sistema, o que é de grande interesse. Imagine se todo mundo tiver acesso. Não dá, né? Então, por exemplo, se a pessoa que estiver acessando for um simples usuário, ou se ele for um gerente, ou se ele for apenas um funcionário, então é ter essa diversidade de visão que eles têm do sistema. Também, assim, seria bem interessante. Aqui é um sistema, aqui é a parte do cadastro, por exemplo. Depois de você traçar o objetivo que você tem, que o seu sistema vai ter, aí você pensa, o que será importante, quais os itens importantes que vai ter. Nesse aqui, por exemplo, para cadastrar um novo cliente, para editar esse cliente que já foi cadastrado, para gravar, para cancelar, consultar e depois imprimir. Então aqui é algumas ideias, assim, até de interface para vocês irem adquirindo para o de vocês, ok? Aqui eu achei um sistema mais lúdico, assim, com itens mais figuras, com botões grandes, que torna mais acessível. Vocês podem pensar também na parte de acessibilidade, que também é interessante, muito discutido atualmente. É um deficiente visual. Não, por exemplo, aqui, se uma pessoa tem uma dificuldade visual, ela pode acessar com mais facilidade, tendo botões maiores. Uma pessoa com deficiência motora, seja temporária ou não, ela vai ter maior facilidade para clicar. Então, também é interessante vocês pensarem no ponto da acessibilidade do cliente. E quais são os processos de desenvolvimento? Segundo o Somerville, de 2003, embora existem muitos processos de desenvolvimento de software distinto, há atividades que não são comuns a todos eles, como tem alguns que normalmente são comuns, né, entre eles, que são a especificação de software, que define funcionalidades e restrições, projeto e implementação de software, que objetiva o cumprimento das especificações, validação de software, relacionada à garantia de que o software faz o que se destina, e a evolução do software, que objetiva evoluir para atender às necessidades mutáveis do cliente. Porque a gente tem que pensar isso. O cliente, não é porque ele começou pensando uma coisa que ele vai até o final. Ele pode mudar de ideia. E a gente tem que seguir essas ideias do cliente. A gente não pode passar por cima do que ele acha que é necessário para a sua empresa. Então, a gente tem que estar sempre pensando numa evolução do software para melhorar isso. Ok? Diante dos processos de desenvolvimento que foram citados, a fase da disciplina nesse processo é a parte da documentação, que é o documento de visão, que já está ok, a maioria já enviou, houve alguns problemas no Moodle, mas já está, pelo menos a maioria está ok. A documentação, que também é a parte do documento de requisitos, que eu dei a semana 2 e a semana 3 para vocês elaborarem, por ser um documento mais extenso. Vai ter a parte de esboço, interface, como vocês vão pensar na interface disso, como que vai ser a interface de tudo que vocês estão pensando nessa documentação. Vai ter uma parte de banco de dados, mesmo que simples, vocês vão ter que utilizar um banco de dados para cadastrar os clientes. Vai ter a parte de código, que é a parte mesmo da implementação de vocês. Vai ter a parte de relatório, que vocês vão ter que colocar isso em relatórios para mostrar os processos que vocês tiveram. E a parte da avaliação final, a avaliação de toda a disciplina, que vai ser na última semana. Ok? O documento de visão. O documento de visão eu vou assim, passar por cima, porque a gente já viu muito.
A gente já coloquei videoaula, já colocou videoaulas, documentos, slides. Então, mas só para vocês lembrarem, o documento de visão é um dos artefatos da análise estruturada para projetos de sistemas informáticos. Ele facilita uma análise, sendo de grande relevância durante as primeiras fases, permitindo a captura de todas as perspectivas que o sistema pode abranger, e pretende que sirva como ferramenta de auxílio a evitar algum dos problemas mais custosos com que as pessoas envolvidas no processo poderão se confrontar. Então, o documento de visão, ele é assim, o primeiro documento que a gente começa a pensar no nosso sistema, o que ele vai ter, qual é o objetivo dele, para evitar as falhas que normalmente acontecem. Então, por isso o documento de visão, e até o nome dele já é bem sugestivo e já indica a sua função. Eu coloquei para vocês um modelo, um documento de visão que segue mais ou menos essa estrutura, que tem introdução, escopo, objetivos, referências, o posicionamento, descrições dos envolvidos e usuários, que tipos de usuários que vão estar... Vai ter um gerente, vai ter um funcionário, vai ter uma pessoa, entendeu? A escala de pessoas que utilizarão esse sistema. E uma visão geral do produto, perspectiva do produto, função, suposições e dependências, estimativa. Aí você pensa, nossa, mas eu tenho que supor as coisas. Sim, você tem que supor, você pode supor erros que podem acontecer, atrasos. Então, você fecha um documento analisando até o que pode acontecer para que tudo esteja dentro do cronograma, ok? Então... Aí, após essa elaboração do documento de visão que vocês já me enviaram no ambiente, a gente vai para o documento de requisitos. Que, como eu disse, ele ficou para a semana 2 e para a semana 3, por ser um documento mais extenso. Ele é uma especificação de requisitos que compreende uma coleção de artefatos, documentos, registros de banco de dados, modelos, que irão descrever sem ambiguidade um sistema de software a ser criado. E o documento de requisitos contém informações sobre sua finalidade, versão, seus colaboradores e, finalmente, uma lista de requisitos específicos do sistema. Então, muitas vezes você pode observar, poxa, mas é bem parecido com o documento de visão, tem alguns pontos que são bem semelhantes, mas ele já acrescenta muito mais, ele começa a levantar os requisitos do seu sistema. Então, ele é um pouco mais elaborado do que o outro. Aqui... eu também disponibilizei para vocês no ambiente, eu acho que 2 modelos de documento de requisitos já realizados por outras pessoas. Então, assim, o que vocês devem se atentar são a esses tópicos, são os mais importantes, lembrando que é um documento prévio. Vocês ainda, assim, na lógica, vocês não têm condições ainda de preencher todos os tópicos que estão, porque vocês ainda estão na fase inicial, de pensar do sistema, o que ele vai ser, o que ele vai ter, mas lembrando que a gente tem sempre uma semana para cada fase, então vocês têm que procurar realizar a maioria dos tópicos, começar a sentar mesmo com a sua dupla, pensar, não, já tenho que pensar no que ele vai fazer, quais os tópicos que vão ter, quais os botões que vão ter, o que ele vai fazer, ele vai cadastrar, quais as informações do cliente que é necessário para cadastrar esse usuário. É para fazer o quê? É para por exemplo, um sistema odontológico? É para um sistema de mercado? Então, vocês têm que pensar nisso. Na verdade, você já tinha que ter pensado nisso no documento de visão. Mas agora são as especificações, o que ele vai fazer, ok? Eu vou abrir aqui para vocês o modelo do que eu disponibilizei no ambiente. Aqui está o exemplo que eu disponibilizei no ambiente para vocês. No caso, eu coloquei 2, mas aqui vocês já podem observar a estrutura mais ou menos dele, que é um documento de requisitos. Vamos dar uma olhada. Aqui é um histórico de revisão. Quando no caso, como vocês ainda estão na versão inicial, vocês vão colocar a data que vocês começaram a fazer, colocam a versão, no caso 1.0,
versão inicial e quais são os atores, quem que está projetando, no caso a dupla, né? Aí, conforme vocês vão me enviando mais para frente, por exemplo, eu fiz, por exemplo, a parte da interface. Aí eu vou aqui e coloco data, versão 1.1, o que você fez, autor, e assim vai. Mas no caso, na primeira versão que vocês vão me mandar apenas esse preenchido, ok? Então, vamos lá. O sumário, como eu mostrei para vocês no slide, ele vai ter a parte da introdução, que é sempre onde você introduz das necessidades do mercado, por que ele é importante, uma justificativa por que o seu trabalho, o seu sistema está sendo importante, certo? Uma visão geral desse documento, no caso até vocês já fizeram isso no documento de visão, se for o caso, melhorem ou coloquem o que vocês colocaram lá. O escopo também vocês colocaram no documento de visão, então é mais ou menos o que vocês colocaram lá. A descrição geral do sistema, a abrangência e o sistema relacionados, a missão do produto, no caso, objetivo. Quais são os limites do produto? O limite, por exemplo, eu posso pensar no mobile, só que eu ainda não tenho condição, então isso é uma restrição ainda, é um limite. Qual o benefício, os materiais de referência, a visão geral desse documento, diagrama de contexto, usuário, quais são os usuários envolvidos? Como eu disse, vai ter um funcionário, vai ter um gerente, como que ele vai acessar? A gente vai passar isso aqui, vou passar o documento para vocês olharem. E aqui é a parte de requisitos específicos, requisitos de interface externa, requisitos não funcionais, que a gente já viu na outra aula, atributos de qualidade, requisitos funcionais, no caso, gente, diagramas de caso de uso e detalhamento do caso de uso, vocês ainda não precisam fazer nessa primeira versão, certo? Então, por enquanto, vocês deixam ele em aberto, que a gente vai reservar uma parte da semana para a gente elaborar isso, porque ele é um pouquinho mais complexo. Então, se a gente for elaborar todo o sistema, toda essa documentação agora, vocês vão ficar meio perdidos. Então, vamos deixar ele de lado por enquanto, mas vocês vão ver isso mais para frente, ok? Vamos lá. Como eu disse, a introdução, vocês vão dar uma justificativa por que o trabalho de vocês é importante, qual é o nome dele, entendeu? Dá uma introdução mesmo, uma justificativa, no caso, falar do mercado atual, como que ele está sendo, porque tenta não ser muito, porque eu observei no documento de visão de vocês que vocês estavam sendo muito curtos. Por exemplo, isso é isso, isso é isso. Não, tentem aprofundar mais sobre o assunto, certo? A visão geral do documento, e esse documento fornece informações para o uso desse documento, explicando seus objetivos, além da correlação com outros documentos. As demais seções apresentam, aí você pode dividir e falar assim, ó, a seção tal vai ser tal, na seção tal eu vou dizer tal coisa. Isso é mais para organização de quem está lendo, para ele saber do que você vai falar posteriormente. É importante. Na parte do escopo do produto, você vai falar sobre a descrição geral do sistema. Aqui você vai falar mesmo do sistema, apenas. Lá era uma justificativa, lá em cima na introdução. Aqui você vai falar o que o seu sistema faz, qual o objetivo e assim por diante. A parte mais importante, gente, que vocês já devem ter em mente, por favor, espero que vocês já tenham em mente, que é a abrangência e sistemas relacionados. Quais os itens que terão no seu sistema? Cadastrar produto, atualizar produto, pesquisar, remover, cadastrar, atualizar, listar, entenderam? Então aqui, não que isso seja final, aqui por enquanto é o que vocês acham que vai ter. Depois, se vocês verem que não está conseguindo ou que não é necessário, vocês podem alterar. Isso na disciplina, certo? Mas pense isso numa empresa grande. Se você coloca isso, mais para frente tem que tirar. Isso não dá. Então, no caso de você estar elaborando um documento desse, de suma importância, uma grande empresa, você já tem que fechar esse documento e deixar ele pronto, ok?
Então, você tem que pensar muito bem o que você vai falar que seu sistema vai ter, para depois não se arrepender. No caso da nossa disciplina, a gente ainda dá uma desculpinha, não, vamos alterar, mas na vida real, não. Vocês têm que deixar o mais redondo possível o documento, ok? Desculpa. Missão do produto. Qual vai ser a missão geral do produto de vocês? Quais os limites do produto? Como eu disse, o que vocês acham que poderia ter, que seria interessante, mas por enquanto é um limite, ele ainda não tem. Por exemplo, ele não está conseguindo rodar no... Ele roda no Chrome, mas não roda no Internet Explorer. Isso é um limite. E isso deve ser pensado posteriormente, porque deve atender essa necessidade. Mas por enquanto ele é um limite, então vocês coloquem aqui. Eu quero desenvolver para mobile, mas por enquanto eu não consigo, então ele é um limite, aqui vocês colocam. E aqui na parte do benefício do produto, aqui é onde vocês vão vender o peixe de vocês, como a gente diz. O que seu produto vai fazer, que é um grande benefício para o usuário. Aqui, listagem dos itens em estoque. Evitar o gasto necessário comprando itens já presentes na dispensa. Ou seja, você vai falar o que faz e quanto isso vai ser importante. Entendeu? Então, como eu digo, onde você vai vender o seu peixe. Aqui é o material de referência, se você utilizou algum site, algum livro. Aqui é que vocês colocam. Visão geral desse produto, aqui vocês vão dar qual a visão geral do produto, presente documento é resultado, aqui vocês vão falar que é da disciplina, no caso aqui está engenharia de software, mas no caso na minha disciplina, que é prática supervisionada 2, aqui vocês vão falar qual a universidade, e qual o nome, e qual o objetivo, pronto? Então, aqui, a pessoa vai ler isso aqui e vai falar, pronto, já entendi. É tal disciplina, qual é o nome e qual é o objetivo. Pronto. O diagrama de contexto, você vai falar que é um aplicativo para uso único do usuário, no caso aqui é mobile, no caso de vocês vai ser apenas web, permitindo que o usuário disponha de ferramentas para gerenciar sua dispensa. Ou seja, mais uma vez ele vai falar... Às vezes parece até meio redundante. Mas isso é muito parecido com o outro. Mas, gente, isso aqui é um documento que vai dizer realmente o que o seu sistema está fazendo. Então, quanto mais específicos for, mais importante é. Então, sejam o mais minuciosos o possível, ok? Aqui, os usuários. Quais os usuários que utilizarão o meu sistema? Aí a gente vai para a parte da descrição e quais são as características do usuário. A descrição, vocês vão falar, por exemplo, o que vai ser utilizado. Vai ter um usuário, vai ter um servidor e eu vou utilizar o Google Maps. No caso de vocês, vão falar o que vocês estão utilizando, descrever, colocar o número e a definição para quem está lendo entender. A característica do usuário. Como eu disse, aqui você vai colocar... No caso de vocês, vai ter um usuário específico, vai ser só para um funcionário da empresa, vai ser para o gerente, vai ser para o, não sei, aí você pode colocar até uma parte para vocês, para o desenvolvedor entrar e ver de outra forma. Então, aqui é onde você vai colocar quem tem acesso ao seu sistema, para até vocês colocarem uma visão diferente. Caso não tenha, vocês colocam só, por exemplo, o usuário. Qual vai ser a frequência de uso, o nível de instrução. Essa pessoa ela vai ter um nível de instrução pequeno, básico, médio, intermediário. Qual a proficiência na aplicação? Qual a proficiência em informática? Então, aqui você vai informar o que vocês, conversando com o cliente, vocês vão ter em mente. No caso de vocês, vai ser uma situação fictícia, certo? Então, vocês vão imaginar como isso vai ser. Então, tentem ser mais... Mas, por exemplo, se vocês colocarem que vai ter um funcionário, um gerente e outro tipo de usuário, então vocês vão ter que colocar isso com visões diferentes no sistema de vocês. Então, cuidado com o que vocês falam. Aqui são os requisitos específicos. Onde vocês vão falar dos requisitos de interface externa. Aqui depende, tá naquela aula que a gente viu sobre os requisitos. Vocês vão colocar o que vocês acham necessário. Aqui o requisito de interface externa vai ter, se não tiver, não coloquem.
Então, vão analisando o que é necessário e o que não é. Requisito de desempenho. Lembra que a gente falou sobre como a gente vai medir isso? As páginas devem ser carregadas em pelo menos 3 segundos. Caso isso não aconteça, ele não vai ter um desempenho bom. Como você vai medir esse desempenho seu? É aqui que a gente diz. O requisito de segurança. Apenas os donos do aparelho Android que possuírem a senha de atividade. Então, por exemplo, se vocês colocarem para ter um login e uma senha, vocês vão falar aqui, ó, meu requisito de segurança vai ser analisado através de um login e uma senha que o usuário vai ter cadastrado. Caso não, vocês também retiram. Mas lembre, gente, coloquem o máximo de coisas no seu sistema. Não vamos fazer uma coisa tão simples, mas também muito complexa, até porque a gente não vai ter tanto tempo. Qual vai ser o requisito de usabilidade? O sistema será desenvolvido em ambiente Windows. Vocês vão querer que ele rode no Windows bem e também no Linux. Então, vocês vão ter que falar isso. E assim por diante. Vocês vão colocar alguma coisa de acessibilidade. Então, vocês colocam requisito de acessibilidade. E vocês explicam qual vai ser esse requisito. Vai ser para um deficiente visual, vai ser e assim por diante. Então, aqui vocês vão definir qual é o requisito que vocês têm. Seguindo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês olham na videoaula que eu postei sobre os requisitos. Lá vamos falar. E até como vocês vão mensurar isso. Atributos de qualidade, como que vai ser a entrega e a interface desse sistema, os requisitos funcionais. Aqui é a parte mais extensa do trabalho de vocês. Vocês vão demonstrar quais são os requisitos funcionais que seu sistema vai ter. Por exemplo, ele vai cadastrar o produto, que tipo de descrição que vai ter? Isso é essencial, importante ou desejável? Então, vocês vão colocar aqui cada coisa, vai cadastrar produto, cadastrar usuário, remover usuário. É aqui que vocês vão dizer isso. Ok? Remover o produto, pesquisar o produto, cadastrar a compra. É aquilo que a gente já mostrou lá em cima, mas aqui a gente vai colocar em forma de tabelinhas, bem arrumado, até para o cliente entender, certo? Ó, aqui, pesquisar os pontos, mostrar o ponto do supermercado. Então, são todos os pontos que o sistema vai ter. Como eu disse, o diagrama de uso de caso a gente ainda não vai se aprofundar, porque a gente vai deixar uma parte das aulas para isso, porque é uma parte mais complexa, ok? Então, por enquanto, deixo em branco, que depois, na outra versão que vocês vão me enviar desse documento, tópico por tópico, vamos, assim, encerrar a parte, porque essa aula foi destinada, basicamente, assim, para ajudar vocês no documento de requisitos, que eu espero que vocês já tenham começado, mas essa aula vai ajudar algumas dúvidas que vocês possam ter. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem ir anotando, espero que vocês tenham anotado e podem me mandar por mensagem ou colocar no fórum essas perguntas, para que sejam sanadas. Vamos a alguns lembretes da disciplina. Na semana 1, os alunos que não me enviaram o documento de visão, por favor, comunicar, porque, como todos viram, houve um probleminha no Moodle que não estava colaborando para o envio de documentos. Então, para quem ainda falta enviar, por favor, me avisem, porque senão vai ficar sem nota na primeira atividade. Outra coisa que eu quero lembrar vocês, utilizar os fóruns para as dúvidas, porque normalmente vocês me mandam as dúvidas via mensagem, só eu sabendo no caso, né? Eu respondo para vocês, mas essa dúvida fica só entre a gente. E às vezes seu colega está tendo a mesma dúvida, eles me mandam a mesma pergunta. Então, se vocês colocarem no fórum, vai auxiliar vocês e o colega que está com a mesma dúvida. Continue me informando as dificuldades com o ambiente via mensagem. Se qualquer coisa acontecer um dia antes ou um pouco tempo antes do envio da atividade, por favor, me avisem, porque aí eu já fico sabendo, eu abro até o ambiente para vocês mandarem de novo. Mas para isso eu preciso saber, então continuem como vocês estão, todos estão participando bem. Na semana 2, quem não respondeu o questionário, favor informar o motivo via mensagem, porque eu coloquei para vocês assim, uma atividade mais tranquila, para vocês terem mais tempo para começar no documento de requisitos. No entanto, algumas pessoas não enviaram. E se vocês perceberam,
a nota de vocês é mostrada só quando se encerra. Porque eu dou 2 tentativas para vocês resolverem o questionário. No entanto, eu coloco essas 2 tentativas não para vocês acertarem e ficarem tentando. Na verdade, para ver algum erro da internet, algum erro do Moodle. Então, vocês vão ter essa segunda chance. Mas a nota, é por isso que é interessante que vocês leiam o material antes para responder o questionário, ok? Como eu disse, o documento de requisitos ele é um pouco extenso, então por isso eu dei a semana 2 e 3 para vocês. E eu quero parabenizar vocês pelo desempenho da disciplina. Todos estão muito participativos, mandando perguntas, falando comigo sempre, mantendo contato, mandando documentos muito bem elaborados, bem pensados. Eu quero que vocês sempre observem o feedback que eu dou para vocês nas atividades, porque é de suma importância até para vocês olharem para melhorarem o documento, né? Porque, como eu disse, eles não são documentos prévios. Então, para você me reenviar, é interessante que você tenha observado o feedback para melhorar ele posteriormente. Caso contrário, a nota acaba ficando a mesma coisa. Isso não é interessante. É bom que vocês cresçam não só na nota, mas na aprendizagem. E agora, para finalizar, vocês vão fazer uma atividade presencial. Nessa atividade, por que eu organizei essa atividade? Porque eu tô vendo que algumas pessoas ainda estão com dificuldade de enxergar como que vai ser, por exemplo, o objetivo do meu sistema vai ser isso. Tá, o objetivo final dele vai ser isso, mas você já pensou como que vai ser isso na parte da interface? Que itens que vão ter por exemplo, do lado direito, esquerdo, não sei, cadastrar produto, registrar produto, o que vai ser de importante, como vocês vão distribuir isso na tela. Então, pensando nisso e na minha curiosidade de saber como vocês estão já imaginando esse sistema, e para facilitar até no trabalho de vocês, no documentação de requisitos, eu quero que vocês façam o seguinte. De acordo com as duplas formadas para o projeto web e com o que já conversaram sobre o sistema que irão fazer, elaborem esboços, desenhos à mão das funcionalidades por tela. Exemplo, vai ter uma tela inicial de login? Se tiver, desenhe. Já pensou num logo? Desenhe também. Quanto mais informações, assim, para mim nesse momento, e até para vocês pensarem mais como vocês vão fazer o documento de requisitos, é interessante se vocês já tenham isso em mente. Tem tela de opção? Que opção que vai ter? O que vai ter nela, né? A tela de cadastro, como vai ser? O que vocês vão armazenar? Quais informações que vocês acham que é necessária? Não estou falando que vocês vão fechar agora, mas comecem a pensar nisso. Que informações você quer armazenar nesse sistema de vocês? E quais opções adicionais que vão ter? Vai ter opção de sair, vai ter opção de deslogar, vai ter opção de aumentar a tela, não sei, aí vai da criatividade de vocês. Caso vocês não tenham entendido, eu fiz mais ou menos aqui um esboço meu, para vocês terem ideia. Vocês vão pegar uma folha e vão desenhar telas, quadrados, coloca tela 1, tela 2, tela 3, tela 4. Não necessariamente uma tela vai levar a outra, mas procurem enumerar para eu mais ou menos entender. Vai ter uma tela inicial de login, o usuário vai ser assim distribuído, como vai ser, seu logo vai ficar aqui, como que você vai distribuir na tela. A parte de cadastro, vai ter o que? Nome, data de nascimento, estado civil, quais são as observações, vai ter um cadastro, um relatório, ajuda. O outro ponto muito importante para vocês, ajuda. Eu acho, sim, de suma importância, porque às vezes até o sistema ele acaba não sendo tão previsível como a gente quer, tão óbvio, né? De falar, mas para mim eu entenderia que se eu clicar aqui vai para aqui. Mas às vezes a pessoa não entende, você tem atalhos que a pessoa também não sabe. Então é sempre interessante você colocar um ponto de ajuda para o usuário saber onde recorrer para facilitar o acesso dele, né? Até porque, por exemplo, numa empresa, quando o usuário tem alguma dificuldade, ele fica ligando para o suporte. No caso, ele vai ligar para você, né? Ou o grupo de suporte que você montou. E é interessante que ele não tem essa frequência de ficar sempre ligando, perguntando. Quer dizer que
você errou em algum ponto, né? Seu sistema não foi tão intuitivo. E é um ponto muito importante, um sistema ser intuitivo. Então, às vezes, colocar um ponto de ajuda é interessante nesse processo. Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse processo de vocês da elaboração de documentação. Gostei muito do documento de visão de vocês. Estou super ansiosa para ver essas ideias implementadas. Quero ver a carinha da interface. Mas, por enquanto, eu quero ver a carinha do desenho que vocês estão pensando, como vocês vão projetar, ok? Ótima semana para vocês, ótima semana de estudos. Já começou a semana 3 e vocês já viram que já tem o tópico para envio do documento de requisitos. Boa sorte, bons estudos e até a próxima e boa atividade.